Acaba de sair fresquinha do forno a novíssima pesquisa Datafolha que mostra as intenções de voto para a presidência em 2022. Será que Lula ainda mantém vantagem contra Bolsonaro após as denúncias de corrupção do Ministério da Educação? Sim, essa pesquisa pegou um pedacinho das denúncias, porque ela foi realizada nos últimos dias. Vou trazer para você agora esta pesquisa que está esperadíssima. A internet está assim de pessoas querendo saber o resultado. Será? Diz aí, comenta. Quantos você acha que são os pontos que Lula tem na frente de Bolsonaro? Eu já sei porque está aqui na minha tela, né? Quanto você acha? Comenta, pausa, comenta para ver se você vai acertar. E agora, vou trazer para você, mas antes, se inscreva nesse canal que combate o bolsonarismo todos os dias. Mais de 500 mil pessoas se reúnem aqui diariamente contra este desgoverno. Senta o dedo no like, é de graça. A inscrição é ainda mais de graça e você pode participar dessa comunidade. Agora eu vou mostrar para você o resultado dessa pesquisa, mas já faço um alerta. Fui até o final, li e voltei com a magia da edição. Tô aqui para te dizer que eu não gostei do texto que foi escrito. Passa um pano gigantesco para Bolsonaro, que finge uma estabilidade, que informa de uma forma confusa. Eu tentei melhorar o máximo para você, mas como a pesquisa acabou de sair pela Folha, é o primeiro texto que a gente tem para trazer para você agora. Eu preciso trazer esse. Segura na cadeira aí que você vai passar raiva. Tenta focar nos valores que eu vou mostrar para você, beleza? Vamos lá. Lula tem 19, diga aí se você acertou, 19 pontos de vantagem sobre Bolsonaro para o primeiro turno. Em cenário estável, apesar da crise, Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro só 28%. Estável, pero non mucho. Tá derretendo o jabuti chifrudo e derreterá mais quando a próxima pesquisa trouxer as informações, o reflexo das denúncias de corrupção em seu governo. Talvez até o início da CPI do Ministério da Educação. Agora, continuando com a pesquisa. Lula tem 19 pontos de vantagem sobre o presidente Jabuti Chifrudo e marca 47% das intenções de voto para primeiro turno. Bolsonaro tem apenas 28% e é seguido à distância pelo candidato do PDT, Ciro Gomes. Ciro Gomes tem 8% das intenções de voto. 10 outros candidatos se embolam empatados tecnicamente no pilotão dos que tem de 2% para baixo. A contagem regressiva de 100 dias para o pleito começa na próxima sexta-feira, amanhã, dia 24. Tá aí a foto ilustrativa do embate entre o futuro que virá pelas mãos do passado e o retrocesso que veio pelas mãos do capeta, Jair Bolsonaro, se enfrentando. Nossa melhor esperança para 2022 está em Lula? Comente com 2023, né? Deixa a sua opinião, porque a pesquisa Data Canal Rony Teles é a melhor de todas. Comente em quem você votará para 2022, se for do seu interesse revelar seu voto. Mas se você achou pouco, dá uma olhadinha nessa perspectiva sobre a mesma pesquisa levantada, mas considerando apenas os votos válidos, que são os que vão contabilizar no final das contas. Se você olhar, tirar quem foi nulo, indeciso, aquela coisa toda, Lula tem 53% dos votos válidos, mais 2 pontos percentuais a mais do que o que é preciso para vencer ainda, ouça, limpe seu ouvido, em primeiro turno. Chupa Bolsonaro, que a cana é doce. Para ganhar no primeiro turno, é necessário que o candidato tenha 50% dos votos válidos, mais um único voto. É uma pesquisa avassaladora para Bolsonaro, porque às vésperas da portinha da eleição, no vestíbulo ali, Lula ainda mantém 19 pontos de vantagem com a chance de aumentar. E essa pesquisa é presencial, diferente das outras que são feitas por telefone. Vou mostrar para você aqui os detalhes da pesquisa e ainda tem mais dados, tá? Essa pesquisa Datafolha ouviu quase 3 mil pessoas, os 1.556 em 181 cidades, entre os dias 22 e 23 de junho. Temos aí, ó, a margem de erro da pesquisa contratada pela Datafolha é registrada no tribunal é de 2 pontos percentuais para mais
ou para menos. O cenário registrado é semelhante ao da pesquisa passada, realizada nos dias 25 e 26 de maio, apesar da agudização da crise econômica e política envolvendo o governo federal. Os pesquisadores do Datafolha foram ao campo no mesmo dia em que emergiu a notícia de que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, havia sido preso na quarta-feira. Então nem todas as pessoas souberam, deglutiram o que estava acontecendo, mas na próxima pesquisa pode ser que isso seja diferente. O ministro preso, lembra a matéria, é um aliado por quem Bolsonaro disse colocar a cara no fogo. Ele protagoniza a apuração de um escândalo de corrupção cujo combate é um dos pontos do discurso de Bolsonaro. Essa matéria sobre a corrupção no MEC, nós trouxemos aqui esse assunto em várias publicações exaustivamente para você. O elemento se somou ao embate entre o Planalto e a Petrobras acerca dos reajustes dos preços de combustíveis, que impacta na inflação numa campanha eleitoral marcada pelo debate econômico. Além disso, o presidente enfrenta desgastes variados do assassinato de um indigenista e de um repórter na Amazônia, aos problemas de sua gestão, que acumula problemas. Nesse sentido, a oscilação positiva de 1 ponto percentual da rodada anterior para cá pode ser até comemorada por aliados mais otimistas de Bolsonaro. Lula fez o caminho inverso, embora só tenha se notabilizado no período pela divulgação de um criticado plano de governo e por ter acionado tropeços junto ao eleitorado conservador. Lembrando que esse texto é da Datafolha, né? Você sabe quais são os pontos que eles costumam destacar, mas é interessante você ver como eles pensam. Ciro, por sua vez, segue isolado num patamar abaixo do que havia conseguido em suas 3 tentativas anteriores de presidência. Também oscilou de 7% para 8%. Ele é seguido pelo grupo liderado numericamente pelo deputado André Janones, do Avante. Pior notícia colhe a chamada terceira via, que depois da desistência de Sérgio Moro e João Dória, organizou-se em torno do nome da senadora Simone Tebet. Mesmo com o apoio de tucanos e com a rodada de inserções publicitárias, ela viu suas intenções de voto desde o fim de maio oscilarem negativamente de 2% para 1%. Empataram numericamente com a senadora Vera Lúcia do PSTU, blá blá blá, com um monte de gente que ninguém quer saber. Com isso, o cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro se consolida mais uma vez, fazendo crescer a percepção de que o eleitorado olha para a corrida como um segundo turno adiantado à altura da disputa. Eles colocam a culpa no eleitorado de não haver nenhum tipo de liderança. Você quer comparar Simone Tebet e João Dória com Lula, que tem um legado, e Bolsonaro, que apela para o extremismo, para a raça ruim que tem dentro das pessoas, para o sangue ruim, aquela coisa maldosa, crápula, ordinária, que tem um apelo muito forte. Bolsonaro arregimenta 30% das pessoas porque ele é assumidamente mau. E a nossa população está envenenada, inclusive com um falso cristianismo que prega a maldade e a morte em vez da vida e a benevolência. E Lula arregimenta o resto das pessoas porque tem legado. E isso não é polarização, é o bem contra o mal, é o correto contra o errado, é o constitucional contra o golpe. Isso não é polarização. Não há polarização entre a polícia e o bandido. Não há polarização entre o certo e o errado. Há sempre o que é certo e o que é errado. E esse apelo para que as pessoas admitam ídolos que não foram construídos, não existe, é injusto, é canalha. Peça para Simone Tebet construir a sua liderança perante o povo. Ela tem uma representatividade, mas não o suficiente para ser uma candidata à presidência. Não é só jogar o nome dela lá que as pessoas vão aparecer. E o mesmo padrão se repete com esses outros anônimos. André Janones, Pablo Marçal, o coach que abandonou as pessoas na montanha. Não adianta só colocar esses nomes lá. Não é assim que funciona e eles sabem disso. Mas é aquele negócio, né? Estão procurando outra pessoa desesperadamente. Acham que podem comprar líderes, né? Assim como compraram outras coisas. Ou comprar o judiciário, por exemplo.
A pesquisa prossegue com um texto do mesmo tipo que eu vou me recusar a ler, mas vou trazer os dados para você. 37% na pesquisa espontânea para Lula agora, era 38% na pesquisa passada há cerca de um mês. E Bolsonaro veio de 22% para 25%, enquanto quem não sabe ou ainda não respondeu, veio de 29% para 27%. Ciro Gomes marca 3% na pesquisa espontânea, que é aquela que o candidato, que é o eleitor, fala o nome do candidato sem ser estimulado por uma lista. O texto canalha da própria Datafolha esquece o fato de que não adianta você colocar um nome na lista se a pessoa não conhece e não confia. Eles acham que é loteria, eu vou votar nesse aqui e põe o dedo. Rejeitam o fato de as pessoas conhecerem e quererem os seus candidatos, sejam eles bons ou ruins. Do ponto de vista do perfil do eleitorado, as tendências se mantiveram. Lula segue soberano no Nordeste, segundo a região mais populosa, com 27% de quem vai às urnas, onde derrota Bolsonaro por 58% a 19%. Ou seja, no Nordeste, 58% das pessoas querem Lula, enquanto 19% querem Bolsonaro. Tem grande vantagem entre os mais jovens, 54% a 24%, menos escolarizados, 56% a 22%, e principalmente entre os pobres. Nesse grupo de quem ganha até 2 salários mínimos e que compõe 52% da amostra populacional do Datafolha, Lula também vence o presidente Bolsonaro por 56% a 22%, evidenciando a falta de alcance eleitoral até aqui de medidas do governo federal de Bolsonaro, como o auxílio emergencial. Ou seja, resumindo tudo isso aqui, Lula tem preferência acachapante no Nordeste, entre os mais jovens, entre os menos escolarizados e entre os mais pobres. No segmento evangélico, que são os 26% da população, Bolsonaro ampliou um pouco a sua vantagem e deixou o empate técnico Lula no limite. Não se sabe qual será o impacto, segundo o texto, dos escândalos de corrupção envolvendo Milton Ribeiro nesse público evangélico. O Bolsonaro tem, entre os evangélicos, 40% das intenções de voto, eram 39 em maio. Lula tem 35, eram 36 em maio. Então é praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, mesmo entre os evangélicos. E o texto divulgado pela Folha faz questão de esquecer que este fato é relevante para Lula, empatar com Bolsonaro no público predominantemente bolsonarista. Falta só o Lula vencer até mesmo entre os milicianos e a Folha não registrar isso como um ponto importante. Falta só os filhos de Bolsonaro preferirem mais Lula do que o próprio Bolsonaro e o texto da Folha não destacar isso. Você vê uma tendência clara ou um esforço para não parecer petista. Segundo o texto, Bolsonaro vai melhor entre os homens, com 36% e Lula 44%. Mesmo quando Lula vence em um grupo, eles fazem questão de colocar como se isso fosse uma vantagem de Bolsonaro. E eles vão seguir descrevendo vários pontos aqui, sem falar quanto Lula tem nesse caso. E entre aqueles que ganham mais, o Bolsonaro tem 44% no grupo com renda mensal de 5 a 10 salários mínimos e 47% entre os que ganham mais de 10 salários mínimos. Mas esses dois segmentos não representam a população, somam só 11%. E esse padrão se repete. Por exemplo, no Centro-Oeste, o Bolsonaro tem 40% das intenções de voto, onde você encontra apenas 7% da população. Então não adianta você ter grande preferência entre um grupo muito pequeno da população. Elites, pecuaristas, pessoas desinformadas, consomem pouca internet, que é o caso, inclusive, do próprio Centro-Oeste. Já aqui, no Sudoeste, populoso, 42% dos brasileiros estão lá. Lula tem 43% das intenções de voto contra Bolsonaro com 29%. Lula tem preferência eleitoral justamente onde é importante para somar mais quantidade de pessoas. Infelizmente, esse padrão se repete aqui no meu Centro-Oeste e é preciso a gente trabalhar para reverter isso nos próximos anos. E a matéria segue destacando a porcentagem para uns candidatos e para os outros não. Eu odiei de coração esse texto, acho que ele é confuso. Para quem está ouvindo somente, principalmente, eu reescreveria essa matéria toda de um jeito bem diferente, mas enfim, para eu passar rápido para vocês, tenho que ler o que está aqui. Vai aguentando aí, por favor. Refletindo a crise, Lula tem grande liderança entre os desempregados, tem 62%. E esses desempregados representam 9% da amostragem da Datafolha.
Empresários, 4% das pessoas ouvidas pelo Datafolha. Aí o Bolsonaro lidera com 43%, mas aí o texto não traz quantos foi pro Lula, eu teria que procurar. Tudo isso dá muito trabalho. Enfim, odiei esse texto. A melhor informação que ele trouxe foi a de que Lula dispara numa vantagem ainda em ascensão contra Bolsonaro com 19 pontos percentuais em pesquisa feita presencialmente, tá? Não é por telefone, por isso que ela é bem esperada. E eu espero que isso tenha trazido para você um pouquinho mais de esperança, principalmente porque o Bolsonaro já está interferindo nas investigações no Ministério da Educação, o único cuja investigação prosseguiu, mas você pode resolver isso digitando da forma correta na sua urna para que o ano que vem, né, saiu da presidência, Bolsonaro já comece a responder pelos seus crimes, inclusive aqueles que envolvem as vítimas da pandemia. Diga aí, você gostou desse resultado dessa pesquisa? Se inscreva no canal. Vamos continuar acompanhando por aqui. Vamos ver se amanhã eu faço um texto mais claro sobre esses dados, mas de agora você já tem aí 47% das intenções de voto para presidente Lula, 28% para Bolsonaro na mais nova pesquisa brasileira. A gente se vê mais tarde. Um abraço, até mais.